A chuva caía forte naquela noite de sexta-feira em São Paulo. As ruas do bairro da Muca estavam praticamente vazias, com apenas alguns carros passando apressados, suas rodas levantando água das poças que se formavam nas calçadas irregulares. O vento frio de junho soprava com força, balançando as árvores e fazendo as placas de lojas rangeram em seus suportes enferrujados. Dona Margarida, aos 78 anos, caminhava devagar sob seu guarda-chuva vermelho desbotado, segurando firme sua bolsa marrom de couro rachado contra o peito. Suas mãos enrugadas tremiam um pouco. Não sabia se era do frio ou da idade. Provavelmente os dois. Ela voltava da farmácia, onde havia comprado seus remédios para a pressão alta com o dinheiro contado que recebera da aposentadoria. R$ 1.200. Era tudo que tinha para passar o mês. Remédios, luz, água, gás, comida. Sempre faltava. Sempre tinha que escolher entre uma coisa e outra. Cada passo era calculado, cuidadoso, para não escorregar nas pedras molhadas. Seus olhos cansados, protegidos por óculos de armação grossa e arranhada, observavam o chão com atenção. Aos 78 anos, uma queda poderia significar meses de recuperação, talvez até o fim. Ela já tinha visto isso acontecer com sua vizinha do quarto andar. Dona Célia escorregou no banheiro, quebrou o fêmur, nunca mais andou direito. 6 meses depois, estava morta. Não pode cair, Margarida, ela murmurava para si mesma. Não pode cair, mas foi justamente por olhar para baixo que ela o viu. Encolhido debaixo da marquise de uma loja de roupas fechada, havia um homem jovem. Ele devia ter uns 35, talvez 40 anos. Estava encharcado, tremendo de frio de forma violenta, com roupas sujas e rasgadas que grudavam no corpo magro. Seus cabelos castanhos estavam grudados no rosto pálido, e ela podia ver, mesmo à distância, que ele tinha um corte profundo na testa que sangrava, misturando-se com a água da chuva que escorria pelo seu rosto. O homem estava encolhido em posição fetal, os braços abraçando o próprio corpo em uma tentativa inútil de se aquecer. Seus lábios se moviam, como se estivesse falando algo, mas nenhum som saía. O instinto de Margarida foi o mesmo que qualquer pessoa teria: seguir em frente. Era noite. Estava sozinha. Ele era um estranho. Poderia ser perigoso, poderia ser violento, poderia ser um viciado. As notícias estavam cheias de histórias de idosos assaltados, machucados, mortos por ajudar estranhos. Ela deu mais 3 passos, afastando-se, mas então algo a fez parar. Uma voz dentro dela, suave mas insistente. E se fosse você ali? Margarida virou-se lentamente e olhou de novo para o homem. E seus olhos encontraram os dele. Mesmo na penumbra da noite chuvosa, mesmo através das lágrimas que misturavam com a chuva em seu rosto, ela viu algo naquele olhar que a fez parar. Não era agressividade, não era perigo, não era malícia. Era dor, era desespero, era rendição. Era o olhar de alguém que já tinha desistido. Era o mesmo olhar que ela via no espelho todos os dias há 4 décadas. Moço! Sua voz saiu fraca, quase engolida pelo barulho da chuva batendo no asfalto. Ela se aproximou alguns passos, segurando firme o guarda-chuva. Moço, você está bem? O homem levantou a cabeça lentamente, com um esforço visível, como se ela pesasse toneladas. Seus olhos demoraram para focar nela. Quando focaram, havia confusão ali, como se ele não conseguisse acreditar que alguém estava falando com ele. Ele tentou falar, mas sua voz era rouca, fraca. Eu estou... E então seus olhos reviraram, as pupilas sumindo, mostrando apenas o branco. Seu corpo desabou para o lado, batendo com força no chão molhado de cimento, fazendo um som surdo que ecoou na rua vazia. Meu Deus! Margarida soltou um grito, deixando o guarda-chuva cair. A chuva começou a encharcá-la imediatamente, mas ela nem percebeu. Ajoelhou-se ao lado do homem, suas calças encharcando na poça d'água gelada,
sentindo a umidade fria subir pelas suas pernas. Moço, acorda, por favor. Ela sacudiu o ombro dele levemente, mas ele não reagiu. Seu rosto estava pálido demais, quase cinza, os lábios roxos, com mãos tremendo violentamente. Agora definitivamente não era só da idade. Margarida pegou seu celular antigo na bolsa. Era um Nokia velho, daqueles que só ligava e recebia mensagem. Os números eram grandes o suficiente para ela enxergar sem precisar dos óculos de leitura que sempre esquecia em casa. Discou 192 com dedos trêmulos, errando 2 vezes antes de conseguir. SAMU? Por favor, preciso de uma ambulância urgente. Sua voz saía em um tom agudo, desesperado. Um homem desmaiou na rua, está sangrando, não se mexe. Calma, senhora, pode me informar o endereço exato? Margarida olhou ao redor, tentando identificar onde estava. Rua Hipódromo com a Javari, no bairro da Muca, na frente da loja de roupas Bela Vista. Entendi. Vou enviar uma ambulância imediatamente. A senhora pode verificar se ele está respirando? Margarida se inclinou sobre o homem, aproximando o ouvido do nariz e boca dele. Sim, havia respiração, mas era fraca, irregular, superficial. Está respirando, mas muito fraco. Ótimo. A ambulância está a caminho. Deve chegar em aproximadamente 15 minutos. Fique com ele, não deixe ele sozinho. Não vou deixar, Margarida prometeu, desligando o telefone. 15 minutos. Na chuva gelada, ele poderia morrer de hipotermia em 15 minutos. Sem pensar 2 vezes, a idosa de 78 anos tirou seu casaco de lã azul marinho. O único que tinha para o inverno, que tinha comprado em uma loja de segunda mão há 5 anos. Cobriu o corpo trêmulo do desconhecido com ele, tentando protegê-lo da chuva que não parava de cair. Não era suficiente. O homem continuava tremendo. Margarida olhou ao redor, procurando algo, qualquer coisa. Viu sacolas plásticas voando com o vento. Levantou-se com dificuldade. Seus joelhos reclamaram com dores agudas. E correu o mais rápido que conseguia, que não era muito rápido, para pegar as sacolas. Juntou 5, 6 delas. Voltou e colocou as sacolas por baixo da cabeça dele, improvisando um travesseiro para tirar o rosto dele da água fria do chão. Então, tirou seu próprio lenço de cabeça, aquele que usava para proteger os cabelos brancos e ralos, e pressionou contra o corte na testa dele, tentando estancar o sangramento. Aguenta aí, meu filho. Ela sussurrou, segurando a mão gelada dele com sua mão livre. Aguenta aí, a ajuda está vindo, você vai ficar bem. Eu prometo, você vai ficar bem. Ela não sabia por que havia chamado ele de meu filho. As palavras simplesmente saíram, naturais, automáticas, como se sempre estivessem ali, esperando por 78 anos para serem ditas a alguém. Os minutos passavam com uma lentidão torturante. Margarida estava completamente encharcada agora. Seu corpo todo tremia de frio. Seus ossos doíam, mas ela não soltou a mão dele nem por um segundo. Qual é seu nome? Ela perguntou baixinho, sabendo que ele não podia responder, mas precisando falar, precisando manter alguma conexão. Você tem família? Tem alguém te esperando em casa? Tem mãe? Ela deve estar preocupada. Todas as mães se preocupam, sabe? Mesmo quando os filhos já são grandes. Eu sei disso. Sua voz quebrou na última frase. Eu teria me preocupado todos os dias, ela continuou, lágrimas agora se misturando com a chuva em seu rosto. Se eu tivesse tido essa chance, me preocuparia com cada resfriado, cada nota ruim na escola, cada namorada que quebrasse seu coração. Me preocuparia se você estava comendo direito, dormindo bem, feliz. Eu me preocuparia tanto que você ficaria irritado com suas amigas. Mas no fundo, lá no fundo, você saberia que era porque eu te amava demais. Ela apertou a mão dele com mais força. Por favor, não morra. Sua mãe não pode perder você. Eu sei o que é perder.
Finalmente, depois do que pareceram horas, mas foram apenas 22 minutos, a sirene da ambulância cortou a noite. Luzes vermelhas e azuis piscaram, refletindo nas poças d'água, iluminando tudo em tons dramáticos. 2 paramédicos saíram correndo, carregando equipamentos. "O que aconteceu?" O primeiro perguntou, já se ajoelhando ao lado do homem, verificando os sinais vitais. Eu o encontrei assim, desmaiado, com esse corte. Ele tremeu muito, depois parou de tremer. Isso é ruim, não é? Hipotermia severa, o segundo paramédico disse, já colocando uma manta térmica sobre ele. Pressão muito baixa, glicemia. Ele checou um aparelho. Jesus, 40, está em crise hipoglicêmica severa. "Vamos levá-lo agora", o primeiro disse, já preparando a maca. Uma terceira pessoa, uma enfermeira, se aproximou de Margarida com outra manta térmica. "A senhora também está hipotérmica. Precisa ir ao hospital." Não, eu estou bem", Margarida protestou, mesmo com todo o seu corpo tremendo incontrolavelmente. "A senhora está encharcada em uma noite de 8 graus. Não está bem. Venha na ambulância. Vamos verificar." Eu não tenho dinheiro para... "É gratuito, senhora. É o SAMU. Por favor, entre." Os paramédicos já estavam colocando o homem na maca, trabalhando rápido, mas com cuidado. Colocaram uma máscara de oxigênio nele, conectaram um soro, enrolaram cobertores térmicos. "A senhora é parente dele?" O motorista perguntou, enquanto ajudava Margarida a subir na ambulância. "Não, eu só o encontrei aqui." "Vai acompanhar ao hospital?" Margarida olhou para o homem inconsciente sendo colocado na ambulância. Olhou para as ruas vazias ao redor. Pensou em sua casa vazia, em seus dias vazios, em sua vida vazia. Pensou em como, pela primeira vez em muito tempo, tinha feito algo que importava. Tinha salvado uma vida, tinha sido necessária. "Vou", ela respondeu com firmeza, entrando na ambulância. O veículo arrancou em alta velocidade, sirene urrando na noite, cortando a chuva que finalmente começava a diminuir. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar no tempo e conhecer a verdadeira história de Margarida Teresa da Silva. Margarida Teresa da Silva nasceu em 27 de março de 1946, em um vilarejo pequeno chamado Santo Antônio do Amparo, no interior de Minas Gerais. O tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as casas não têm portões porque ninguém rouba, onde as crianças brincam na rua até escurecer e as mães chamam para jantar gritando das janelas. Ela era a mais velha de 7 irmãos, em uma família pobre de agricultores. Seu pai, seu Joaquim, trabalhava de sol a sol na roça, plantando milho e feijão em um pedaço de terra que não era nem deles. Sua mãe, Dona Aparecida, cuidava da casa, das crianças, lavava roupa para fora para ganhar uns trocados extras e estava sempre grávida ou acabando de ter bebê. Margarida tinha 8 anos quando aprendeu a trocar fraldas, 10 quando começou a cozinhar para a família inteira, 12 quando assumiu cuidar da casa porque sua mãe ficou doente depois do último parto. Um bebê que nasceu roxo e não viveu mais que 3 dias. Ela nunca teve infância de verdade. Nunca brincou de boneca porque estava ocupada cuidando de bebês de verdade. Nunca foi à escola além da 3ª série porque alguém precisava ficar em casa ajudando a mãe. Nunca teve amigas porque não tinha tempo para amizades. Mas Margarida não reclamava. Era assim que as coisas eram. A filha mais velha sempre tinha que sacrificar, ajudar, cuidar. Era esperado, era normal. Seu sonho, murmurado apenas para si mesma nas noites em que conseguia ficar sozinha por 5 minutos antes de dormir, era simples: ter sua própria família um dia. Mas uma família diferente, uma família onde ela pudesse realmente ser mãe, não apenas cuidadora. Uma família onde teria tempo de brincar com os filhos, de ler histórias para eles, de dar beijinhos de boa noite.
Uma família onde não faltaria comida, onde as crianças poderiam estudar, ter um futuro melhor. Aos 18 anos, em 1964, conheceu José. José Maria dos Santos apareceu no vilarejo em um domingo de festa na igreja. Ele era de São Paulo, tinha vindo visitar uns primos. Era diferente dos outros homens que Margarida conhecia. Falava de forma diferente, se vestia de forma diferente, tinha sonhos diferentes. Trabalhava em uma fábrica na capital, ganhava salário fixo todos os meses, tinha carteira assinada. José era bonito, com seus 24 anos, cabelo preto bem penteado para trás, bigode fino, camisas sempre limpas e passadas. Mas mais que isso, ele era gentil. Falava com Margarida como se ela fosse importante, como se o que ela dizia tivesse valor. Você é bonita demais para ficar escondida nesse vilarejo, ele disse no segundo dia que se conheceram, enquanto caminhavam pela pracinha depois da missa. Devia ir para São Paulo, conhecer o mundo. Não posso deixar minha família, Margarida respondeu, mas no fundo do peito um pequeno sonho começou a florescer. José ficou 2 semanas no vilarejo. 2 semanas onde ele buscava Margarida todos os dias, levava flores que colhia no caminho, contava histórias da cidade grande, dos prédios altos, das luzes, das oportunidades. Casa comigo, ele disse no último dia, segurando as mãos dela. Vem comigo para São Paulo. Vou te dar uma vida boa, uma casa nossa, filhos. Quantos filhos você quiser. Margarida olhou para aquele homem que havia conhecido há apenas 2 semanas. Olhou para a vida que ele oferecia. Olhou para o futuro que ela sempre sonhou. Sim, ela respondeu, com o coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Casaram-se 3 meses depois, em julho de 1964, em uma cerimônia simples na igreja do vilarejo. Margarida usou o vestido branco que sua mãe havia costurado à mão durante noites e noites, com retalhos de tecido que juntaram durante meses pedindo nas casas das vizinhas, comprando o que podiam no armarinho da cidade. Era um vestido simples, sem renda francesa ou tule importado, mas quando Margarida o vestiu e se olhou no pequeno espelho rachado do quarto, sentiu-se a mulher mais bonita do mundo. José chorou quando a viu entrando na igreja no braço do pai. E Margarida soube naquele momento que tinha feito a escolha certa. A lua de mel foi uma viagem de ônibus de 12 horas até São Paulo. Margarida passava o tempo com o rosto grudado na janela, vendo o mundo mudar lá fora. As montanhas ficando para trás, as cidades ficando maiores, as ruas ficando mais movimentadas. Quando chegaram em São Paulo, era noite, mas a cidade estava acesa como se fosse dia. Tantas luzes, tantos carros, tantas pessoas. É aqui, José disse com orgulho, mostrando o apartamento alugado onde morava. Era pequeno, sala, quarto, cozinha e banheiro, tudo apertado em 35 metros quadrados. Mas, para Margarida, que tinha crescido dividindo o quarto com 4 irmãos em uma casa de pau a pique, aquilo parecia um palácio. Os primeiros meses foram como um sonho. José ia trabalhar na fábrica de manhã cedo, voltava no fim da tarde. Margarida cuidava da casa, aprendia a cozinhar com fogão a gás em vez de fogão a lenha. Aprendia a conviver com vizinhos que não conhecia. Aprendia os sons da cidade grande. Mas mais que tudo, ela estava feliz. Porque finalmente tinha sua própria casa, seu próprio cantinho. E logo, logo teria seus próprios filhos. Engravidou pela primeira vez em novembro de 1964, apenas 4 meses depois de casada. A felicidade que Margarida sentiu quando viu aquelas 2 linhas do teste é indescritível. Ela colocou a mão na barriga ainda lisa e sussurrou: "Oi, meu bebê, mamãe está aqui. Mamãe te ama tanto." José ficou radiante, comprou roupinhas, começou a fazer planos. Vai ser um menino, ele dizia. Vai jogar futebol, vai ser forte como o pai. Mas em fevereiro de 1965, aos 3 meses de gestação, Margarida acordou no meio da noite com cólicas terríveis. Quando foi ao banheiro, viu sangue.
Perdeu o bebê naquela mesma noite no hospital público, sozinha em uma maca, porque José teve que voltar para casa. Homens não podiam ficar na ala feminina naquela época. Essas coisas acontecem, a médica disse sem muito sentimento, já acostumada com aquilo. Você é jovem, pode tentar de novo. Margarida ficou olhando para o teto branco do hospital, lágrimas escorrendo silenciosamente pelos cantos dos olhos, e sentiu um vazio no ventre que era muito maior que apenas físico. Mas ela tentou de novo. Engravidou em maio de 1965. Perdeu em agosto. Engravidou em dezembro de 1965. Perdeu em março de 1966. Engravidou em julho de 1966. Perdeu em outubro. Cada vez era a mesma coisa. A felicidade inicial, o cuidado extremo, as orações, a esperança de que dessa vez seria diferente. E então, as cólicas, o sangue, o hospital, a perda. Cada vez, um pedaço de Margarida morria junto com aquele bebê que nunca chegava a nascer. José começou a ficar impaciente depois da terceira perda, frustrado depois da quarta, distante depois da quinta. Os médicos disseram que você tem problema no útero. Ele disse uma noite, sem olhar para ela, olhando para a televisão em preto e branco que tinham comprado parcelado. Talvez a gente devia aceitar que não vai dar. Não, Margarida respondeu com firmeza, mesmo com o coração partido. Vai dar. Eu sei que vai dar. A gente só precisa tentar mais uma vez. Mas ela tinha medo. Medo de que José tivesse razão. Medo de que seu corpo fosse incapaz de fazer a única coisa que corpos femininos deveriam ser capazes de fazer. Em janeiro de 1968, engravidou pela quinta vez. Dessa vez, foi diferente. Passou dos 3 meses, passou dos 4, passou dos 5, 6. A barriga cresceu, o bebê começou a chutar. Margarida sentia aqueles chutinhos e chorava de felicidade. Vai dar certo, ela dizia para José todas as noites, segurando a mão dele sobre a barriga. Dessa vez vai dar certo. Eu sinto. José sorria, mas era um sorriso cansado, duvidoso, como se já estivesse se preparando para mais uma decepção. Margarida escolheu o nome com 7 meses de gestação. Seria Miguel, Miguel José da Silva. Nome de santo, nome forte, nome de guerreiro. Montou um quartinho improvisado no cantinho da sala, com um berço de segunda mão que comprou em um bazar. Tricotou roupinhas com lã que comprava com o dinheiro contado. Lavou e dobrou cada pecinha com tanto carinho, imaginando seu bebê usando aquilo. Meu Miguel! Ela sussurrava para a barriga antes de dormir. Minha vida, meu milagre, mamãe te ama tanto, tanto. Não vejo a hora de te conhecer, de te beijar, de te abraçar. Você é meu sonho realizado, meu filho. Mas então, em julho de 1972, aos 7 meses e meio de gestação, as contrações começaram. Eram muito cedo, o bebê não estava pronto. Não, 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 Margarida repetia no táxi a caminho do hospital, segurando a barriga. Aguenta aí, Miguel. Aguenta mais um pouquinho, meu filho. A gente está quase lá. No hospital, os médicos tentaram parar o trabalho de parto. Não conseguiram. O bebê queria nascer. Pronto ou não, Margarida deu à luz em uma noite fria de julho, em uma sala de parto gelada que cheirava a desinfetante. Gritou, chorou, implorou a Deus, empurrou com toda a força que tinha. E então ouviu. Não ouviu. Silêncio. O bebê nasceu em completo silêncio. Meu filho, cadê o choro? Por que ele não está chorando? Margarida tentou se levantar, mas as enfermeiras a seguraram. Viu os médicos correndo, trabalhando sobre algo pequeno, fazendo movimentos urgentes. O que está acontecendo? Meu filho! Deixa eu ver meu filho! Uma enfermeira se aproximou com um olhar de profunda piedade. Segurava um bebê embrulhado em uma manta azul. Um bebê muito pequeno, um bebê muito quieto. Sinto muito, ela disse, e essas 2 palavras destruíram o mundo de Margarida. Ele nasceu, mas não resistiu.
O coração era muito fraco. Ele não... Não! Margarida balançou a cabeça violentamente. Não, não, não! A enfermeira colocou o bebê nos braços dela. Margarida olhou para aquele rostinho perfeito, tão pequeno, tão quieto, tão arroxeado, olhos fechados que nunca iriam abrir, lábios que nunca iriam sugar, mãozinhas que nunca iriam segurar seu dedo. Miguel, ela sussurrou, tocando a bochecha fria dele. Meu Miguel, meu filho, meu amor, mamãe está aqui, mamãe está aqui. Ela o segurou por horas. Ninguém tinha coragem de tirar o bebê morto dos braços dela. Ela o embalou como embalaria um bebê vivo, cantou canções de ninar para ele, beijou sua testa, contou os dedinhos das mãos e dos pés. Você é tão perfeito, ela chorava. Tão lindo. Por que você não fica? Por favor, meu filho, volta. Respira. Só uma vez. Por favor. Pelo amor de Deus. Mas Miguel não voltou. Miguel nunca iria voltar. Quando finalmente tiraram o bebê dela, Margarida sentiu como se tivessem arrancado seu coração junto. Gritou tão alto que enfermeiras de outros andares ouviram. Gritou até perder a voz. Chorou até não ter mais lágrimas. José apareceu 2 horas depois. Olhou para a esposa destruída na cama do hospital. Olhou para onde havia estado o bebê. E disse apenas: Eu avisei que não ia dar. E saiu. Aquelas palavras foram piores que a dor física do parto. Piores que a perda do bebê, porque vieram da pessoa que deveria estar ao lado dela, chorando junto, sofrendo junto. Os médicos disseram que era melhor não tentar mais. O último parto tinha danificado muito seu útero. Outra gravidez poderia matá-la. Seu corpo simplesmente não foi feito para gerar filhos. Não foi feito para gerar filhos. Essas palavras ecoaram na cabeça de Margarida por dias, semanas, meses. Seu corpo tinha uma única função. Uma função que 50% da população mundial podia fazer sem nem tentar. E o dela não funcionava. Ela era quebrada, defeituosa, incompleta. José nunca mais tocou nela depois daquilo. Nunca mais falou sobre ter filhos. Mal falava com ela, na verdade. Chegava do trabalho, jantava em silêncio, assistia TV, dormia. Como se fossem estranhos dividindo um apartamento, não marido e mulher. Margarida tentou se aproximar, tentou conversar, tentou reconectar. Mas ele estava longe demais, enterrado em seu próprio desapontamento e ressentimento. Você tinha um emprego, ele disse 6 meses depois da perda, em um dos raros momentos em que conversaram de verdade. Antes de virmos para São Paulo, você sabia lidar com crianças, limpar casas, vai procurar emprego. Não foi um pedido, foi uma ordem. Margarida, que tinha passado os últimos meses em uma névoa de depressão profunda, que mal tinha forças para sair da cama de manhã, de repente teve que arrumar emprego. Arrumou em um hospital público como faxineira. 10 horas por dia, 6 dias por semana, limpando banheiros, enfermarias, salas de cirurgia. E ali, naquele hospital, sua dor se multiplicou por 1000. Porque todos os dias ela via mães com bebês recém-nascidos, via bebês chorando, mamando, sendo ninados, via pais orgulhosos tirando fotos, via famílias se reunindo ao redor de berços, todos querendo pegar o bebê, todos disputando quem ia segurar primeiro, via tudo que ela nunca teria. José começou a chegar tarde em casa, primeiro 1 vez por semana, depois 3. Depois, todos os dias, sempre com uma desculpa, hora extra, trânsito, reunião com o chefe. Margarida sabia, claro que sabia. Conhecia o cheiro de perfume que não era o dela. Conhecia as manchas de batom que ele tentava esconder. Conhecia a forma como ele evitava olhar nos olhos dela. Mas ela não disse nada, porque no fundo ela entendia. Que homem ia querer ficar com uma mulher que não podia dar filhos a ele? Uma mulher quebrada? Em maio de 1978, 6 anos depois de perder Miguel, José simplesmente não voltou para casa. Não houve discussão.
Não houve divórcio oficial. Ele só foi embora. Levou suas roupas em uma mala enquanto ela estava no trabalho e desapareceu. Deixou um bilhete curto na mesa da cozinha. Não dá mais, desculpa. 4 palavras para terminar 10 anos de casamento. Margarida, aos 32 anos, ficou sozinha em São Paulo. Uma cidade imensa, cheia de milhões de pessoas, e ela estava completamente sozinha. Seus pais já tinham falecido. Seus irmãos estavam espalhados pelo Brasil, cada um com sua própria vida, seus próprios problemas. As poucas amigas que tinha feito foram embora ao longo dos anos. Então ela continuou. Porque o que mais tinha para fazer? Acordava, trabalhava, voltava para casa, dormia. Repita. Anos viraram décadas. Margarida trabalhou naquele hospital por 35 anos. Viu gerações de médicos se formarem, trabalharem, se aposentarem. Viu os corredores serem reformados 3 vezes. Viu tecnologias mudarem, computadores substituírem fichas de papel. Mas sua vida não mudava. Era sempre a mesma coisa. Dia após dia, ano após ano, década após década. Ela se aposentou aos 67 anos, em 2013, com um salário mínimo de aposentadoria. Continuou no mesmo apartamento pequeno da Muca, conseguiu comprar com o FGTS anos atrás. Uma das poucas coisas boas que José havia feito foi manter o emprego de carteira assinada para ela. Sua rotina aos 78 anos era simples e previsível demais. Acordar às 6 com o despertador antigo tocando. Levantar devagar, porque as juntas doíam mais a cada ano. Tomar café sozinha, pão com manteiga, café preto, às vezes uma fruta se estivesse em promoção. Assistir o Jornal da Manhã na TV. Fazer a comida para uma pessoa. Sempre sobrava porque ela nunca acertava a quantidade. Como fazer comida para uma pessoa quando passou a vida inteira sonhando em fazer para 5, 6? Assistir novela às 2 da tarde, mais novela às 3. Mais novela às 7, jantar às 8, geralmente esquentar o que sobrou do almoço, jornal da noite, dormir às 10, acordar às 6 anos. Repita. Aos finais de semana, visitava o supermercado, a feira, a farmácia, conversava com Dona Irene do apartamento do lado, também viúva, também sozinha. Mas Dona Irene tinha filhos, netos, que visitavam pelo menos uma vez por mês. Margarida não tinha ninguém. Seu maior terror era morrer sozinha no apartamento e ninguém notar. Já tinha acontecido com o seu Geraldo do 5º andar. Morreu e só descobriram 5 dias depois, quando o cheiro começou a incomodar os vizinhos. Será que seria assim com ela também? Morreria ali e levariam dias, talvez semanas, para alguém notar? Tinha noites que Margarida não conseguia dormir pensando nisso. Deitada na escuridão, ouvindo o silêncio ensurdecedor do apartamento, sentindo o peso de toda a sua vida. 78 anos e, no fim das contas, o que tinha para mostrar? Nenhum filho, nenhum neto, nenhum amor, nenhuma família. Apenas ela, um apartamento de 35 metros quadrados e memórias de perdas. Mas naquela noite chuvosa de junho, quando parou para ajudar um estranho caído na calçada, Margarida não imaginava que estava prestes a ter a resposta para todas aquelas perguntas dolorosas. Não imaginava que aquele estranho mudaria completamente o final de sua história. De volta ao hospital, na sala de emergência, Margarida esperou na sala de espera por mais de 4 horas. Tinham-lhe dado uma manta térmica, verificado seus sinais vitais. Pressão estava alta, mas nada perigoso, e mandado aguardar. As cadeiras de plástico azul eram horrivelmente desconfortáveis. A luz fluorescente zumbia e piscava, fazendo sua cabeça latejar. O cheiro de hospital, aquela mistura inconfundível de desinfetante, doença e desespero, trazia memórias de 35 anos trabalhando em um lugar exatamente como aquele. Mas ela não se moveu dali. Segurava sua bolsa no colo, as roupas ainda úmidas, grudando desconfortavelmente no corpo, causando arrepios constantes.
Seus pés doíam, suas costas doíam, seus olhos queimavam de sono, mas ela não podia ir embora, não até saber que ele estava bem. Por que eu me importo tanto? Ela pensou, olhando o relógio de parede pela 50ª vez. 2 da manhã. Eu nem sei o nome dele, mas no fundo, ela sabia por quê. Porque aquele homem estava sozinho no mundo, assim como ela. E ninguém merecia morrer sozinho. Ninguém merecia acordar sozinho em um hospital. Uma enfermeira finalmente se aproximou às 2h37 da manhã. Era uma mulher de uns 45 anos, com olheiras profundas, cansaço evidente na postura, mas gentileza nos olhos. A senhora está acompanhando o paciente Gabriel Torres? Gabriel. Então era esse o nome dele. Sim. Como ele está? Por favor, diga que está bem. A enfermeira sorriu com ternura e se sentou ao lado dela. Ele está estável agora. Teve uma crise de hipoglicemia severa. O açúcar no sangue estava extremamente baixo, por isso desmaiou. Também estava com hipotermia moderada. O corte na testa precisou de 7 pontos, mas não foi grave. Não atingiu nenhuma estrutura importante. Margarida sentiu as lágrimas virem, lágrimas de alívio. Graças a Deus, ela sussurrou. Graças a Deus. Ele está muito desnutrido e desidratado. A enfermeira continuou, seu tom ficando mais sério. Pelo histórico que conseguimos levantar com ele antes de sedar para o procedimento, ele está em situação de rua há aproximadamente 1 ano. A senhora sabia disso? Não. Não sei nada sobre ele. Só o encontrei caído na rua. A enfermeira olhou com admiração evidente. Então a senhora salvou a vida dele. Se tivesse ficado mais tempo naquele frio, com aquela queda de açúcar, a crise de hipotermia teria evoluído. Ele poderia ter entrado em coma. Poderia ter morrido. As palavras atingiram Margarida como um tapa. Se ela tivesse continuado caminhando, se ela tivesse ignorado, se ela tivesse tido medo, ele estaria morto. Posso vê-lo? Sua voz saiu rouca. Pode, mas ele está dormindo. Tivemos que sedar levemente para limpar e suturar o ferimento. Deve acordar nas próximas horas. Vem comigo. O quarto era pequeno. Tinha mais 3 leitos, mas apenas um estava ocupado. A enfermeira levou Margarida até o leito do meio, onde Gabriel estava deitado. Alguém havia lavado seu rosto e cabelo. Ela podia vê-lo melhor agora sob a luz adequada do hospital, não mais na penumbra chuvosa da rua. Era realmente mais jovem do que pensara inicialmente. Provavelmente tinha seus 35, talvez 37 anos. Tinha feições bonitas, apesar da barba por fazer de vários dias e das olheiras profundas que marcavam seu rosto. Queixo forte, nariz reto, sobrancelhas grossas. Havia algo curiosamente familiar nele, algo que ela não conseguia identificar, como se já o conhecesse de algum lugar, mas não conseguisse lembrar onde. Cicatrizes antigas marcavam seus braços, cicatrizes de quem tinha vivido uma vida difícil. A senhora pode ficar um pouco, a enfermeira disse gentilmente, mas depois precisa ir para a casa descansar. A senhora já fez mais que suficiente. Só mais alguns minutos, Margarida pediu, só para ter certeza que ele está bem. A enfermeira assentiu com compreensão e saiu, puxando a cortina ao redor do leito para dar privacidade. Margarida ficou ali parada por um longo momento, apenas olhando. Gabriel respirava regularmente agora, o peito subindo e descendo em ritmo constante. Tinha cor no rosto novamente, não mais aquele cinza assustador da calçada. Lentamente, ela puxou a cadeira de plástico e se sentou ao lado da cama. E então, sem saber exatamente por quê, pegou a mão dele. Agora estava quente, não mais aquela mão gelada que ela segurou na rua. Você vai ficar bem, ela sussurrou, mesmo sabendo que ele não podia ouvir. Você vai ficar bem, Gabriel. O nome soava estranho em sua boca, mas bom, certo, de alguma forma. E então
Ela fez algo que não fazia havia muito tempo. Algo que tinha parado de fazer depois de perder Miguel, porque achava que Deus não a ouvia mais. Rezou. Senhor, ela começou, sua voz baixa quebrando com emoção. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Sei que te decepcionei tantas vezes, mas por favor, cuida dele. Por favor, não deixa ele morrer. Ele é jovem, tem a vida toda pela frente. Não sei o que aconteceu para ele acabar assim, mas sei que todo mundo merece uma segunda chance. Todos nós merecemos isso. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Eu nunca pude cuidar do meu filho, mas deixa eu cuidar dele só um pouquinho. Deixa eu ter certeza que ele vai ficar bem. É só isso que peço. Por favor. Ela não soube quanto tempo ficou ali, segurando a mão de um estranho, orando, chorando, sentindo uma conexão inexplicável com aquele homem que conhecia há poucas horas. Eventualmente, o sono venceu. Sua cabeça pendeu, ainda segurando a mão dele, e ela adormeceu naquela cadeira desconfortável de hospital. Quando Gabriel acordou, o sol da manhã já entrava pela janela do quarto. Suas pálpebras pesavam toneladas. Cada movimento era um esforço monumental. Sua cabeça latejava onde os pontos tinham sido dados. Sua boca estava seca como lixa, mas ele estava vivo e quente, e em uma cama. Levou alguns segundos para seus olhos focarem céu branco. Não, não era céu. Era um teto. Teto de hospital. Conhecia bem aquele tipo de teto. Tinha passado 3 meses inteiros olhando para um exatamente igual quando sua esposa estava em tratamento de quimioterapia. Ana. Sua Ana. A dor da lembrança era pior que qualquer dor física. Virou a cabeça lentamente, avaliando onde estava, e se assustou ao ver uma senhora idosa dormindo na cadeira ao seu lado. Ela estava torta, numa posição que devia ser extremamente desconfortável, a cabeça inclinada de um jeito estranho, a boca levemente aberta, roncando suavemente, e estava segurando a mão dele. Gabriel puxou a mão rapidamente, desconfiado, confuso, desorientado. O movimento acordou a senhora. Ela deu um pulo, desorientada, piscando rapidamente, tentando entender onde estava. "Ah!" ela exclamou quando viu ele acordado. "Você acordou! Graças a Deus você acordou!" "Quem é você?" Gabriel perguntou, sua voz rouca de desuso. "O que? Onde eu estou?" "Você está no Hospital Municipal São Mateus," ela explicou, se recompondo, ajeitando os óculos que tinham escorregado no nariz. Eu te encontrei ontem à noite. Você desmaiou na rua, estava frio, sangrando. Chamei a ambulância." Gabriel processou as informações lentamente. Memórias começaram a voltar em fragmentos. A chuva, o frio insuportável, a tontura. Depois, nada. "Você não precisava ter ficado," ele disse, sua voz saindo mais ríspida do que pretendia. Estava acostumado com agressividade, com indiferença. Não estava acostumado com gentileza. "Eu sei," ela respondeu simplesmente. "Então, por que ficou?" Margarida não soube o que responder imediatamente. Por que mesmo tinha ficado? Por que tinha passado a noite inteira acordada, desconfortável naquela cadeira horrível, velando o sono de um completo estranho? Por que ninguém deveria acordar sozinho em um hospital? Ela finalmente respondeu, e aquelas palavras vieram de um lugar profundo, de todas as vezes que ela tinha acordado sozinha em hospitais depois de perder seus bebês. Algo no rosto de Gabriel se quebrou. Seus olhos, castanhos, ela notou castanhos como os dela, se encheram de lágrimas que ele tentou desesperadamente conter, virando o rosto bruscamente para escondê-las. Ei, está tudo bem," Margarida disse suavemente, sem pensar, colocando a mão no braço dele. "Está tudo bem chorar, você passou por algo difícil. Eu não tenho..." As palavras saíram estranguladas, quebradas. Gabriel tentou de novo. "Eu não tenho ninguém no mundo inteiro.
Ninguém se importa se eu vivo ou se eu morro. Cada palavra era uma faca no coração de Margarida, porque ela conhecia aquele sentimento. Deus, como ela conhecia. Eu me importo, ela disse, surpreendida pela verdade absoluta naquelas palavras. Gabriel finalmente olhou para ela de verdade, como se estivesse vendo uma aparição, um milagre, algo impossível. Por quê? Ele perguntou com genuína confusão. Você nem me conhece. Eu poderia ser qualquer um. Poderia ser perigoso, poderia ser um criminoso, poderia, mas não é. Margarida interrompeu com firmeza. Conheço olhos de gente ruim. Vi muitos deles ao longo da vida. Você não tem olhos de gente ruim. Tem olhos de gente que sofreu muito. Tem olhos de gente que desistiu, mas não de gente ruim. Gabriel não conseguiu segurar mais. Virou o rosto e chorou. Chorou como não chorava havia anos, desde o dia em que enterrou sua esposa. Soluços violentos sacudiram seus ombros, lágrimas molhando o travesseiro do hospital. Margarida não disse nada. Apenas ficou ali, mão no braço dele, deixando ele chorar. Às vezes, as pessoas não precisavam de palavras. Às vezes, só precisavam saber que alguém estava ali. Depois de longos minutos, Gabriel se acalmou. Limpou o rosto com as costas da mão, envergonhado. Desculpa, eu não... Desculpa. Não precisa pedir desculpa por ser humano, Margarida disse gentilmente. Um médico entrou então, carregando uma prancheta, interrompendo o momento. Bom dia, Sr. Gabriel. Sou o Dr. Henrique. Como está se sentindo? Vivo, Gabriel respondeu com um sorriso triste. O médico verificou os sinais vitais, examinou os pontos, fez perguntas. Explicou que Gabriel teria que ficar mais algumas horas em observação, mas depois receberia alta. Você tem para onde ir quando sair daqui? O médico perguntou, e era uma pergunta clínica, prática, mas Gabriel sentiu o peso dela. Não, ele respondeu honestamente. Não tenho. O médico assentiu, já esperando aquela resposta. Vou ver o que posso fazer. Talvez consigamos uma vaga em algum abrigo, mas essa época do ano costuma estar tudo cheio. Quando o médico saiu, um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Margarida lutava consigo mesma. A parte sensata dizia para ir embora agora. Você já fez sua parte. Salvou a vida dele. Ficou até ele acordar. Agora vá para casa. Tome um banho quente. Durma na sua cama. Mas havia outra voz, mais baixa, mas mais insistente. E se fosse você? E se você estivesse sozinha assim? O que você ia querer? Eu vou voltar mais tarde, ela disse de repente se levantando. Vou em casa tomar banho, comer alguma coisa, mas eu volto. Gabriel a olhou como se ela tivesse dito algo em língua estrangeira. Por quê? Você já fez mais do que... Já fez demais. Por quê? Margarida disse pegando sua bolsa. Todo mundo precisa de alguém. E hoje eu sou o seu alguém. E então ela saiu antes que pudesse mudar de ideia. Margarida voltou naquela tarde com uma sacola de plástico. Dentro tinha uma marmita com comida caseira, arroz, feijão, bife e salada, uma escova de dentes nova, um sabonete, uma toalha pequena e uma muda de roupa, calça de moletom e camiseta que tinham sido de José e que ela nunca tinha tido coragem de jogar fora. Gabriel estava sentado na cama, olhando pela janela com um olhar perdido. Virou-se quando ela entrou e seu rosto inteiro se iluminou. Você voltou, ele disse, e havia surpresa genuína na voz, como se ninguém nunca tivesse voltado para ele antes. Disse que voltaria, Margarida respondeu, colocando a sacola sobre a mesinha ao lado da cama. Trouxe comida. Imaginei que a comida de hospital não fosse lá essas coisas. Gabriel olhou para a marmita como se estivesse vendo ouro. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Come! Ele comeu com uma fome que ia além do estômago. Era a fome de alguém que não tinha uma refeição decente havia muito tempo. Comeu cada grão de arroz, cada pedaço de carne, limpou o prato com o pão.
Obrigado, ele disse quando terminou, e havia lágrimas nos olhos de novo. Sério, obrigado. Eles conversaram então. Primeiro sobre coisas pequenas, o tempo, as notícias, a cidade. Mas aos poucos, como duas pessoas com dor, reconhecendo dor uma na outra, começaram a falar de verdade. Gabriel contou que era formado em engenharia civil pela USP, que tinha trabalhado em uma grande construtora, ganhando bem, com futuro promissor, que tinha se casado com Ana, seu amor desde a faculdade. Ela era tudo para mim, ele disse olhando para as mãos. Tudo. A gente planejava ter filhos, comprar uma casa, viajar pelo mundo quando aposentássemos, tínhamos a vida toda planejada. Fez uma pausa longa. Aí ela foi diagnosticada com câncer de pâncreas, estágio 4. 3 anos atrás, Margarida segurou o fôlego. Lutou por 18 meses, 18 meses de quimioterapia, radioterapia, cirurgias, dor. Eu vendi tudo que a gente tinha para pagar os tratamentos que o convênio não cobria. A casa, o carro, tudo. Não importava, eu daria qualquer coisa por mais um dia com ela. Sua voz quebrou, mas não adiantou. Ela morreu nos meus braços em uma madrugada de março. Suas últimas palavras foram obrigada por me amar, como se eu tivesse feito algum favor, como se amar ela não fosse a coisa mais fácil e natural do mundo. As lágrimas corriam livremente agora. Entrei em depressão. Comecei a beber para esquecer, mas só piorava. Perdi o emprego por faltas. Perdi o apartamento alugado por não pagar. Meus amigos tentaram ajudar no começo, mas depois as pessoas cansam, sabe? Cansam de você estar sempre mal, sempre precisando, sempre quebrado. Gabriel limpou o rosto com raiva. E eu não tenho família. Cresci em orfanato. Minha mãe me deixou lá quando eu tinha 3 dias de vida. Nunca soube quem ela era porque me abandonou. Passei a infância inteira me perguntando o que eu fiz de errado para ela não me querer. Os outros meninos tinham visitas aos fins de semana. Casais iam lá, procurando crianças para adotar. Mas nunca me escolhiam, sempre outro. Sempre o garoto mais novo, ou mais bonito, ou mais quieto. Nunca eu. Margarida sentiu algo se romper dentro do peito. A dor dele era tão visceral, tão profunda, que ela podia sentir. Quando encontrei Ana, pensei que finalmente tinha uma família, alguém que escolheu ficar comigo. Mas aí perdi ela também. Perco todo mundo que amo. Todo mundo me abandona no final. Não, Margarida disse com firmeza, pegando a mão dele. Você não perdeu Ana. A morte a levou. Isso não é abandono. Isso é tragédia. É diferente. Parece igual, Gabriel respondeu amargamente. Eu sei, Margarida disse suavemente. Acredite, eu sei. E então, pela primeira vez, ela contou sua história. Contou sobre José, sobre as 5 gestações perdidas, sobre Miguel, o bebê que nasceu sem vida, que ela segurou nos braços por horas, incapaz de aceitar que ele se fora. Eu ia chamá-lo de Miguel, ela disse, a voz quebrando com memórias de 50 anos atrás. Tinha tudo pronto, roupinhas, berço, nome escolhido. E então ele nasceu e... silêncio. O pior som do mundo é o silêncio quando deveria haver choro de bebê. Gabriel apertou a mão dela, invertendo os papéis de consolador e consolado. Meu marido me abandonou depois disso, ela continuou. Disse que eu era defeituosa, que não servia. E eu acreditei nele por muito tempo. Passei 40 anos acreditando que era verdade. E hoje, Gabriel perguntou suavemente, ainda acredita? Margarida pensou por um longo momento. Hoje eu acho que não era defeituosa. Acho que a vida às vezes é apenas cruel e injusta. E não é culpa de ninguém. Você teria sido uma mãe incrível, Gabriel disse, e havia tanta certeza na voz dele que Margarida sentiu novas lágrimas. E você merecia ter tido uma mãe que te amasse,
Ela respondeu. Uma mãe que te escolhesse todos os dias, que te abraçasse e dissesse que você é suficiente exatamente como é. Eles ficaram ali sentados, dois estranhos conectados por dores similares, por perdas que moldaram quem eram, segurando as mãos como se fossem salva-vidas um do outro. E, de certa forma, eram exatamente isso. Gabriel recebeu alta no dia seguinte. O assistente social do hospital tinha conseguido uma vaga em um abrigo na Zona Leste. Era longe, mas era algo. Gabriel estava sentado na beira da cama, vestindo a roupa que Margarida tinha trazido. Calça de moletom um pouco larga, camiseta folgada, mas limpa e seca. Sua documentação tinha sido recuperada do albergue onde ele dormia às vezes. Ele segurava o papel com o endereço do abrigo, olhando para ele sem realmente ver. Margarida chegou para se despedir. Tinha trazido mais um café da manhã. Pão, queijo, presunto, suco. Para a viagem, ela disse, entregando a sacola. Obrigado, Gabriel respondeu, pegando. Por tudo. Sério. Você salvou minha vida, literalmente. Foi só o que qualquer pessoa faria. Não, Gabriel corrigiu firmemente. Não foi. Centenas de pessoas passaram por mim naquela noite. Centenas. Todas desviaram o olhar, seguiram em frente. Mas você parou. Você se importou. Isso não é o que qualquer pessoa faria. Isso é especial. Margarida não soube o que dizer. Sentiu um aperto no peito, algo que não tinha sentido havia décadas. Importância, significado, como se sua existência tivesse feito diferença para alguém. Você vai ficar bem? Ela perguntou, sabendo que era uma pergunta impossível. Como alguém em situação de rua poderia ficar bem? Vou tentar, Gabriel respondeu honestamente. Vou tentar recomeçar, procurar emprego, me reerguer, por Ana, porque ela não iria querer que eu desistisse assim. E por você também, Margarida acrescentou. Não só por ela, por você. Gabriel sorriu tristemente. Talvez, um dia. Houve uma pausa desconfortável. Ambos sabiam que essa era a despedida, que provavelmente nunca mais se veriam. São Paulo era grande demais, suas vidas muito diferentes, muito distantes. Cuida-se, Margarida disse, sentindo um nó na garganta. Você também, Gabriel respondeu. Margarida virou-se para sair, mas então algo a fez parar. Aquela voz de novo, aquela voz insistente que não a deixava em paz. E se... Não, era loucura, era absurdo. Ela mal o conhecia. Era perigoso, era irresponsável. Mas aquela voz continuava. E se essa é sua segunda chance? E se você deixar ir embora e passar o resto da vida se arrependendo? Margarida virou-se bruscamente, as palavras saindo antes que pudesse censurá-las. Você pode ficar no meu apartamento. Gabriel congelou. O quê? Só até você se recuperar completamente, arrumar as coisas, entende? As palavras saíam atropeladas agora. Eu tenho um sofá-cama na sala. Não é muito confortável, mas é melhor que a rua. É melhor que um abrigo cheio de gente. Você pode ficar lá enquanto procura emprego, junta dinheiro, não precisa pagar nada agora. Quando conseguir emprego, se quiser ajudar com alguma conta, ótimo. Se não, tudo bem também. Eu não posso aceitar isso, Gabriel disse. Mas seus olhos brilhavam com uma esperança tão intensa que era quase dolorosa de ver. Pode sim. Olha, Gabriel, eu vivo sozinha há 4 décadas. 4 décadas. Meu apartamento é silencioso demais. Faço comida e sempre sobra porque não sei fazer para uma pessoa só. Converso com a televisão porque não tenho mais ninguém para conversar. Seria bom ter companhia. Seria bom ajudar alguém. Me faria sentir útil de novo. A voz dela quebrou na última palavra. Gabriel a olhou por um longo momento. Ela viu tudo o que passava pelo rosto dele. Descrença, esperança, medo, gratidão.
Eu vou pagar de volta, ele finalmente disse. Não sei como, não sei quando, mas eu vou. Vou arrumar emprego o mais rápido possível. Vou ajudar em tudo. Vou fazer qualquer coisa que precisar. Vamos com calma, Margarida disse, sentindo um sorriso crescer no rosto pela primeira vez em muito tempo. Primeiro você se recupera, depois a gente vê o resto. Os primeiros dias foram estranhos e desconfortáveis para ambos. Margarida estava acostumada com o silêncio. 40 anos de silêncio. O som da televisão ligada só para fazer barulho. O eco dos seus próprios passos no apartamento vazio. O tic-tac do relógio da cozinha sendo o único som nas madrugadas insones. Agora havia outra pessoa ali, dividindo seu espaço, respirando o mesmo ar, ocupando o banheiro, fazendo barulhos na cozinha de manhã cedo. Gabriel dormia no sofá-cama da sala que eles abriram juntos naquela primeira noite. Era um sofá velho, com as molas reclamando a cada movimento, mas Gabriel deitou nele como se fosse a cama mais confortável do mundo. Obrigado, ele disse mais uma vez antes de dormir. Sério, obrigado. Margarida apenas acenou, sem confiança na própria voz, e foi para seu quarto. Deitou na cama, olhando para o teto no escuro, e pensou: o que eu fiz? Coloquei um estranho dentro da minha casa. E se ele roubar minhas coisas? E se for perigoso? E se eu acordar morta amanhã? Mas no fundo, mais fundo que o medo, havia algo mais forte, uma pontinha de esperança, de que talvez, apenas talvez, não estaria mais tão sozinha. Gabriel acordou às 6 da manhã no primeiro dia. Velhos hábitos de quando trabalhava. Levantou-se silenciosamente, dobrou o sofá-cama, organizou os lençóis. Ficou parado no meio da sala, sem saber o que fazer. Não queria acordar Margarida. Não queria incomodar. Foi até a cozinha na ponta dos pés. Abriu a geladeira devagar, tentando não fazer barulho. Tinha pão, manteiga, umas frutas, ovos, leite. Olhou ao redor, vendo a cozinha pequena, mas organizada. Tudo muito limpo, muito arrumado, mas também muito triste, de alguma forma, como se fosse uma cozinha que há muito tempo não cozinhava para mais de uma pessoa. Decidiu fazer café, foi atrás do pó de café, achou no armário ao lado do fogão. Colocou água para ferver. O cheiro começou a se espalhar pelo apartamento. Margarida acordou com esse cheiro. Ficou confusa por um momento. Ela nunca esquecia de fazer café, porque o cheiro estava vindo da cozinha. Então lembrou. Gabriel. Levantou-se rapidamente, colocou o roupão, foi até a cozinha. Encontrou Gabriel sentado à mesa, tomando café, olhando pela janela com expressão perdida. Bom dia, ela disse, e ele deu um pulo, quase derrubando a xícara. Desculpa, eu não queria acordar você. Só fiz café, espero que não se importe. Eu posso... Tá tudo bem. Margarida interrompeu gentilmente, sentando-se à mesa. Pode fazer café à vontade. Pode usar a cozinha. Essa é sua casa agora também. Gabriel a olhou com aquele olhar de quem ainda não consegue acreditar na própria sorte. Eles tomaram café juntos, em silêncio. Um silêncio estranho, mas não desconfortável. Apenas... novo. Vou começar a procurar emprego hoje, Gabriel disse depois de um tempo. Tem aquelas agências de emprego na região, vou ir em todas e vou atualizar meu currículo, ver se consigo algo online também. Não precisa ter pressa, Margarida disse. Você acabou de sair do hospital. Mas eu preciso, Gabriel insistiu, e havia determinação na voz dele. Não posso ficar aproveitando da sua bondade sem dar nada em troca. Você não está aproveitando de nada, Margarida respondeu com firmeza. Você está se recuperando, isso é diferente. Os primeiros dias estabeleceram uma rotina estranha. Gabriel acordava cedo, fazia café, saía para procurar emprego, voltava tarde da tarde, sempre com o mesmo olhar desanimado. Nada ainda. Margarida fazia comida, sempre colocando porções para 2 agora. Um hábito que ela tinha esquecido como fazer, mas que voltava naturalmente. Jantavam juntos, conversavam.
Às vezes sobre coisas importantes, suas vidas passadas, seus medos, seus arrependimentos. Às vezes sobre coisas bobas, o episódio da novela, uma notícia boba no jornal, o gato da vizinha que vivia miando no corredor. Gabriel era educado, quase tímido demais, sempre pedindo licença, sempre perguntando se podia, sempre se desculpando por existir. Para de pedir desculpa por tudo, Margarida disse uma noite depois que ele se desculpou pela 10ª vez por ter usado o banheiro. Você vive aqui agora. Não é hóspede. É morador. Mas eu me sinto mal, Gabriel admitiu. Você está me dando tudo. Comida, casa, roupa lavada. E eu não estou dando nada em troca. Está sim, Margarida respondeu suavemente. Está me dando companhia. Está me fazendo sentir menos sozinha. Isso vale mais do que qualquer aluguel. Gabriel ficou em silêncio, processando aquilo. 2 semanas se passaram, depois 3, depois 1 mês. Gabriel finalmente conseguiu um emprego. Assistente de pedreiro em uma obra pequena. Não era engenharia. Estava a anos-luz do que ele fazia antes, mas era honesto, pagava e era um começo. Ele chegou em casa naquele dia com o rosto iluminado, pela primeira vez realmente sorrindo. Consegui! Ele anunciou assim que entrou. Consegui emprego! Margarida, que estava na cozinha preparando o jantar, virou-se com um sorriso enorme. Sério? Conta tudo. Ele contou sobre a obra, sobre o patrão que tinha dado uma chance apesar do currículo manchado, sobre como iria começar na segunda-feira. O salário não é muito, Gabriel admitiu, mas assim que receber o primeiro pagamento, vou te dar metade, para ajudar com as contas. Você não precisa? Preciso, Gabriel interrompeu firmemente. Você fez tanto por mim, deixa eu retribuir, mesmo que seja pouco. Eles comemoraram naquela noite. Margarida fez um bolo, algo que não fazia havia anos, desde que parou de fazer sentido fazer bolo para uma pessoa só. Gabriel comeu 3 pedaços, declarando que era o melhor bolo que já tinha provado na vida. As coisas começaram a mudar depois disso, não drasticamente, mas aos poucos, como flores desabrochando na primavera. Gabriel insistiu em ajudar com as tarefas da casa. Consertou a torneira da cozinha que pingava havia 3 anos. Margarida tinha se acostumado tanto com o barulho que nem notava mais. Trocou a lâmpada do corredor que tinha queimado. Ela estava usando uma luminária portátil porque não conseguia alcançar o teto sozinha. Pintou a parede da sala que tinha manchas de umidade. Você não precisa fazer tudo isso, Margarida protestava toda vez. Eu sei, Gabriel respondia, mas eu quero. Eles começaram a assistir novela juntos todas as noites. Gabriel nunca tinha sido muito de novela, mas se pegou esperando ansiosamente pelo horário para sentar no sofá ao lado de Margarida e comentar os absurdos que os personagens faziam. Olha isso, esse cara é muito burro, ele dizia apontando para a TV. Tá na cara que ela tá mentindo. Eu sei, Margarida concordava rindo. Mas ele não vê porque está apaixonado. Amor cega. Amor não deveria cegar assim, Gabriel rebatia. Deveria clarear. Você é romântico demais para alguém que passou 1 ano na rua, Margarida provocava. Passei 1 ano na rua porque sou romântico demais, Gabriel respondia com um sorriso triste. Amei alguém mais do que amava a mim mesmo. Quando ela se foi, não sobrou nada. Margarida ficava quieta nesses momentos. Entendia bem demais. 3 meses se passaram desde aquela noite chuvosa. A vida tinha encontrado um ritmo. Gabriel trabalhava de segunda a sábado, voltava cansado, mas satisfeito. Trazia o salário para casa e insistia em dar metade para Margarida, mesmo ela protestando. Com o dinheiro extra, conseguiram consertar mais coisas no apartamento. Compraram uma TV nova, a antiga estava com a imagem ruim. Compraram utensílios de cozinha novos. Mas mais do que as coisas materiais, o apartamento estava diferente. Estava vivo. Havia risadas agora, conversas, discussões bobas sobre qual canal assistir.
Alguém cantarolando no chuveiro. Cheiro de café de manhã feito por outra pessoa. Alguém que perguntava como foi seu dia e realmente queria saber a resposta. Os vizinhos começaram a notar. Dona Irene, do apartamento ao lado, parou Margarida no corredor um dia. Margarida, quem é aquele rapaz que está morando com você? É o Gabriel, Margarida respondeu simplesmente. Ele está morando comigo por um tempo. Dona Irene fez aquela cara de fofoca. Morando ou só morando? Dona Irene, Margarida corou. Ele tem idade para ser meu filho. E daí? Amor não tem idade, a vizinha provocou. Não é amor, Margarida insistiu, mas sentiu seu coração acelerar estranhamente. Ele é como um filho. Estou ajudando ele a se reerguer. Dona Irene não parecia convencida, mas deixou para lá. Bem, seja lá o que for, você parece mais feliz. Não te via sorrir assim há anos. E era verdade. Margarida estava mais feliz. Tinha voltado a sorrir, a rir, a sentir que havia razão para acordar de manhã. Não era mais apenas sobreviver dia após dia. Era viver de novo. Gabriel também estava mudando. O olhar perdido, desesperado que tinha naquela noite na calçada tinha desaparecido. Ele sorria mais, fazia piadas, contava histórias engraçadas do trabalho. Tinha ganhado peso. Margarida fazia questão de alimentá-lo bem, fazendo porções generosas, insistindo para ele repetir. Você está me engordando, ele reclamava sem convicção. Você estava um palito, ela rebatia. Agora está no peso certo. Uma noite, enquanto lavavam a louça juntos, Gabriel lavava, Margarida secava. Ele perguntou algo que já estava na ponta da língua havia semanas. Posso te chamar de mãe? Margarida congelou. O prato que estava secando parado no ar. O quê? Gabriel continuou olhando para a pia, incapaz de encarar ela. É que você cuida de mim como uma mãe cuidaria. Se preocupa se eu comi, se estou dormindo bem, se estou agasalhado. Ninguém nunca fez isso por mim. E eu sei que não tenho direito, que a gente mal se conhece ainda, mas eu me sinto como se tivesse finalmente encontrado o que procurei a vida inteira. Sua voz estava embargada agora. Um lar, uma família, uma mãe. Margarida não conseguiu falar. As lágrimas vieram antes das palavras. Lágrimas que ela tinha guardado por 78 anos. Lágrimas de toda a alegria que nunca teve. De toda a maternidade que lhe foi negada. Meu filho, ela finalmente sussurrou, e aquela palavra sagrada que esperou uma vida inteira para dizer, finalmente foi pronunciada. Meu filho. Gabriel se virou então, e eles se abraçaram ali no meio da cozinha, cercados de louça molhada e bolhas de detergente. Choraram juntos, dois estranhos que a vida tinha machucado tanto, que tinham perdido tanto, que estavam tão sozinhos, e que agora, por algum milagre, tinham encontrado um ao outro. Eu te amo, mãe, Gabriel chorou. Eu te amo tanto. Eu também te amo, meu filho. Margarida respondeu apertando ele mais forte. Sempre amei, só estava esperando você chegar. Mas então, em uma manhã de sábado, 4 meses após aquela noite chuvosa, Margarida acordou com barulho na cozinha. Gabriel não precisava trabalhar aos sábados em semanas alternadas, e aquela era uma das semanas de folga. Ela sorriu, ouvindo ele cantarolando baixinho enquanto preparava café. Seu filho. Levantou-se devagar. As juntas ainda doíam de manhã, mas de alguma forma parecia doer menos ultimamente. Colocou o roupão e caminhou até a cozinha. Bom dia, mãe, Gabriel disse com aquele sorriso radiante que ela tinha aprendido a amar. Preparei café do jeito que você gosta e panquecas. Aprendi a fazer no YouTube. Panquecas? Margarida sorriu. Que luxo! Eles se sentaram à mesa, mas então Margarida notou algo diferente.
Havia uma caixa de papelão sobre a cadeira do canto. Uma caixa velha, com fita adesiva amarelada. "O que é isso?" ela perguntou, apontando. O sorriso de Gabriel vacilou. Ele ficou sério de repente, nervoso. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Senta aqui, por favor." O coração de Margarida começou a bater mais rápido. Ela conhecia aquele tom. Era o tom de "vai acabar", o tom de "foi bom enquanto durou", o tom de "mas agora tenho que ir embora." "Você está doente?" Foi a primeira coisa que ela pensou, pânico subindo pela garganta. "Está indo embora?" "Não, não, nada disso." Gabriel segurou as mãos dela rapidamente. "Não vou a lugar nenhum, nunca, a não ser que você me mande embora. Mas é sobre minha mãe biológica." Margarida sentiu o estômago apertar. Claro, ele tinha encontrado sua mãe verdadeira, a mãe de verdade, e ia embora com ela. Afinal, por que ficaria com uma velha de 78 anos quando podia ter sua mãe de verdade? "Eu comecei a procurar por ela há algumas semanas." Gabriel continuou, sua voz tremendo. "Não porque você não é suficiente. Você é. Você é mais mãe do que eu poderia ter sonhado. Mas eu precisava saber. Precisava entender por que ela me deixou. Que tipo de pessoa faz isso? Que desespero ela deve ter sentido." Ele puxou a caixa para mais perto. "Fiz um teste de DNA em um daqueles sites genealógicos. Paguei por uma busca em registros antigos. Levou semanas, mas encontrei informações." Gabriel abriu a caixa com mãos tremendo. Começou a tirar papéis amarelados, certidões, documentos de hospital. "Descobri que fui deixado no orfanato Santa Maria em 18 de julho de 1972. São Paulo, bairro do Ipiranga. Junto comigo havia uma carta. Os assistentes sociais guardaram uma cópia. Me deram acesso aos arquivos mês passado." Ele puxou um papel amarelado, com letra antiga e tremida. Sua voz estava embargada quando começou a ler. "Meu pequeno Miguel." Margarida sentiu o mundo parar. "Miguel, Miguel, eu te amo mais do que qualquer palavra pode expressar. Você é perfeito, tão perfeito, mas eu não posso te dar a vida que mereces. Nasci morta por dentro quando achei que te perdi. Quando disseram que você tinha ido embora. Mas você lutou. Você é forte, meu guerreiro. Você sobreviveu. Mas eu não tenho forças para seguir em frente sozinha. Não tenho família, não tenho dinheiro, não tenho apoio. E você merece mais. Merece uma família que possa te dar tudo. Por favor, perdoa esta mãe que não teve coragem. Que você encontre uma família que te dê todo o amor que eu queria te dar. Meu Miguel, meu filho amado, desculpa por não ser forte o suficiente." As mãos de Margarida estavam tremendo violentamente. A sala estava girando. Aquelas palavras, aquelas exatas palavras. Ela não as tinha escrito, mas reconhecia cada uma. "Não, não pode ser." Ela sussurrou, a voz sumindo. Gabriel estava chorando agora, tirando mais coisas da caixa. Um envelope. "Tem mais, mãe. A enfermeira do orfanato. Ela era uma pessoa boa. Guardou algo junto com a carta. Algo que deveria ter sido devolvido. Mas ela achou que um dia eu poderia querer." Com mãos tremendo violentamente, ele tirou uma foto antiga, desbotada, amarelada nas bordas, e entregou para Margarida. Ela olhou para a foto e o mundo desabou e foi reconstruído ao mesmo tempo. Era ela, aos 26 anos. Olhos vermelhos e inchados de tanto chorar, cabelo desgrenhado, expressão devastada. Segurando um bebê embrulhado em uma manta azul. Um bebê que ela tinha certeza absoluta que estava morto. "Não." Margarida começou a balançar a cabeça violentamente. "Não, não, não." Miguel nasceu morto. Eu segurei ele. Ele estava frio. Não respirava. Os médicos disseram... Os médicos mentiram. Gabriel interrompeu.
sua voz quebrando completamente. Mãe, eu fui no Hospital Municipal da Muca, onde você deu à luz. Procurei nos arquivos antigos. Levei semanas, mas encontrei. Encontrei tudo. Ele colocou mais papéis sobre a mesa, prontuários médicos antigos, certificados, documentos amarelados com carimbos desbotados. Miguel, eu não nasci morto. Nasci prematuro, com sérios problemas cardíacos, muito fraco, quase sem sinais vitais. Os médicos acharam que eu não ia sobreviver. Questão de horas, dias no máximo. E o papai, José, ele disse aos médicos que seria melhor te dizer que eu tinha nascido morto, que seria mais fácil para você aceitar do que me ver morrer aos poucos. Margarida não conseguia respirar. A sala estava sem ar. Eles me levaram direto para a UTI neonatal. Gabriel continuou, lágrimas correndo livremente. Fiquei lá por 2 meses e meio, 2 meses lutando pela vida, e eu sobrevivi. Contra todas as probabilidades, eu sobrevivi. Mas José, ele havia assinado papéis dizendo que não queria o bebê, que não tinha condições de cuidar de uma criança com problemas de saúde, que seria melhor para a adoção. Não, Margarida gritou, se levantando tão bruscamente que a cadeira caiu para trás. Não, ele não tinha direito. Eu queria você, eu te queria mais do que tudo. Eu sei, Gabriel se levantou também, segurando os ombros dela. Eu sei disso agora, mas ele não te consultou, ele simplesmente assinou. E então eu fui transferido para o orfanato e te disseram que eu tinha morrido. Você nunca soube que eu estava vivo. Margarida caiu de joelhos ali no chão da cozinha, soluçando tão forte que seu corpo todo sacudia. Meu bebê, meu Miguel, meu filho, roubaram você de mim. Gabriel se ajoelhou ao lado dela, e ela viu então. Realmente viu pela primeira vez. Os olhos castanhos, iguais aos dela. O formato do nariz, idêntico ao dela quando jovem. A covinha no queixo, que ela tinha e sempre odiou. O jeito que ele sorria torto, exatamente como ela fazia. A forma das mãos, longas e finas como as dela. Como não tinha visto antes. Quando descobri a verdade, Gabriel disse, sua voz quebrada, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Eu não sabia o que fazer. Fiquei dias, semanas pensando. Devia te contar? Seria cruel demais trazer de volta uma dor de 50 anos atrás. Mas então percebi. Ele a olhou nos olhos, aqueles olhos castanhos idênticos aos dela. Percebi que Deus, o universo, o destino, seja lá o que acreditemos, nos deu uma segunda chance, mãe. Naquela noite chuvosa, quando você me encontrou, não foi acaso, não foi coincidência, foi destino. Foi tudo conspirando para nos reunir quando ambos mais precisávamos. Margarida tocou o rosto dele com mãos tremendo, como se estivesse tocando um fantasma, um milagre, algo impossível que de alguma forma era real. Miguel, ela sussurrou. Meu Miguel, meu bebê, meu filho. Sua mãe, ele respondeu, lágrimas descendo. Minha mãe de verdade, sempre foi você. A vida inteira procurei por você. Cada família que me rejeitava no orfanato, cada noite que eu chorava sozinho no meu beliche, cada dia que me sentia invisível, não amado, não querido, eu estava procurando por você. E eu por você. Margarida chorou. Cada dia desses 50 anos. Cada vez que via uma criança na rua e me perguntava, meu filho teria essa idade agora. Cada aniversário de 18 de julho que passava em depressão, lembrando do dia mais terrível da minha vida. Eu estava lutando por você. Eles se abraçaram ali, no chão da cozinha, entre papéis espalhados e provas de um milagre impossível. Mãe e filho, separados por 50 anos de mentiras e tragédias, reunidos por uma noite chuvosa e um ato de compaixão. Você não me abandonou, Gabriel chorava. Você nunca me abandonou. Você foi roubada de mim, e você foi roubado de mim,
Margarida respondeu, apertando ele tão forte quanto seus braços de 78 anos permitiam. Mas não mais, não mais, meu filho. Nunca mais. Ficaram ali por quanto tempo? Minutos, horas, não importava. O tempo tinha parado ou acelerado ou deixado de existir completamente. Quando finalmente se separaram, ambos com rostos inchados de tanto chorar, Gabriel foi até a caixa de novo. Tenho uma última coisa, ele disse, tirando outro documento. Fiz um teste de DNA oficial em laboratório. Paguei com o salário desses meses. Os resultados chegaram ontem. Ele mostrou o papel. Margarida não conseguia ler direito através das lágrimas, mas viu os números. 99% de probabilidade de maternidade. É oficial, Gabriel disse, sua voz cheia de admiração e amor. Você é minha mãe. Biologicamente, legalmente, oficialmente. Você é minha mãe. Eu sempre fui, Margarida respondeu, pegando o rosto dele com as duas mãos. Desde o segundo que você foi concebido. Desde cada chute que senti na barriga. Desde o momento em que te segurei nos braços no hospital, achando que você estava morto e mesmo assim te amei tão profundamente que pensei que ia morrer também. Eu sempre fui sua mãe. E eu sempre fui seu filho. Eles riram através das lágrimas. Aquele tipo de riso misturado com choro que vem de uma emoção grande demais para ser contida. 50 anos. Margarida balançou a cabeça, ainda sem acreditar. Perdemos 50 anos juntos. Não, Gabriel corrigiu gentilmente. Não perdemos. Eles nos roubaram. Mas agora temos o resto de nossas vidas. Temos agora. Temos amanhã. Temos todos os dias que Deus quiser nos dar. Não vai ser suficiente, Margarida disse. 100 anos não seriam suficientes para compensar o que perdemos. Então vamos aproveitar cada segundo, Gabriel respondeu, abraçando ela de novo. Cada abraço, cada conversa, cada café da manhã junto, cada novela assistida lado a lado, cada eu te amo dito antes de dormir. Vamos viver tão intensamente que vai parecer que vivemos várias vidas em uma. Os dias e semanas seguintes foram de adaptação a essa nova realidade. Gabriel mudou seu sobrenome legalmente. Não era mais Gabriel Torres, nome que o orfanato tinha dado. Era Gabriel Miguel da Silva. Miguel, o nome que sua mãe tinha escolhido. Silva, o sobrenome dela. Sou filho da minha mãe, ele declarou quando recebeu os documentos novos. Não de um pai que me rejeitou. Filho dela, só dela. Margarida mandou fazer uma placa nova para a porta do apartamento. Margarida e Miguel da Silva. Ver aqueles dois nomes juntos fazia ela chorar de felicidade toda vez que chegava em casa. O quarto que era depósito foi completamente transformado. Pintaram as paredes de azul claro, a cor que Margarida tinha planejado para o quarto de bebê 50 anos atrás. Compraram uma cama de verdade, não mais sofá-cama. Compraram um guarda-roupa, penduraram fotos. Fotos de agora, mãe e filho sorrindo juntos, mas também aquela foto amarelada do hospital, emoldurada com carinho. A única foto que existia de Margarida com seu bebê. A única prova física de que Miguel tinha existido naquele dia de julho de 1972. Era você, Margarida dizia toda vez que olhava para a foto. O tempo todo era você, vivo, lutando, sobrevivendo. Foram juntos ao túmulo de José. Miguel não sentiu raiva, apenas tristeza profunda. Por quê? Ele perguntou à lápide silenciosa. Por que você fez isso? Por que roubou uma mãe de seu filho e um filho de sua mãe? Mas não havia respostas. José tinha morrido há 15 anos, levando seus segredos e culpa para o túmulo. Eu perdoo ele. Margarida disse eventualmente, surpreendendo até a si mesma. Porque se tudo não tivesse acontecido exatamente como aconteceu, se eu te tivesse criado, se você tivesse crescido comigo,
Talvez você não estivesse naquela rua naquela noite. Talvez eu não estivesse caminhando por ali naquela hora. Talvez nunca tivéssemos nos encontrado de novo. Miguel pensou sobre isso. Você acha que estávamos destinados a nos reencontrar? Acho que quando o amor é verdadeiro, Margarida respondeu, ele sempre encontra um caminho de volta. Mesmo através de 50 anos, mesmo através de mentiras e sofrimento, o amor volta. Um ano após aquela noite chuvosa, Miguel estava no palco de um grande auditório em São Paulo. Tinha acabado de receber o prêmio de Engenheiro Destaque do Ano da construtora onde trabalhava. Tinha sido promovido 3 vezes naquele ano. Estava liderando projetos importantes. Havia recuperado completamente sua carreira. Na plateia, na primeira fila, Margarida estava sentada com o vestido mais bonito que tinha. Miguel tinha insistido em comprar para ela. Seu cabelo estava bem penteado, tinha maquiagem leve e um sorriso enorme no rosto. Seu coração batia tão forte de orgulho que ela achava que todos podiam ouvir. Seu filho, no palco, recebendo prêmios, brilhando. Eu quero dedicar esse prêmio, Miguel disse ao microfone, sua voz ecoando pelo auditório, procurando os olhos de Margarida na plateia e encontrando para a mulher que literalmente salvou minha vida. Ela me encontrou numa noite fria e chuvosa, quando eu não tinha mais nada, quando tinha desistido de tudo. Ela me deu um lar, me deu amor, me deu motivo para viver. Me deu de volta a mim mesmo. Sua voz quebrou com emoção. E então descobrimos algo inacreditável. Essa mulher que me salvou, que cuidou de mim, que me amou sem esperar nada em troca. Ela é minha mãe. Minha mãe biológica, que achava que eu tinha morrido ao nascer há 50 anos. Fomos roubados um do outro meio século atrás, mas o destino nos reuniu da forma mais improvável. Mãe, esse prêmio é seu. Tudo que eu sou, tudo que conquistei, tudo que ainda vou conquistar, é por sua causa. É por você. Eu te amo. A plateia explodiu em aplausos. Muitos estavam chorando. A história tinha se espalhado. O jornal local tinha feito uma matéria. Uma emissora de TV tinha pedido entrevista. A história da mãe e filho reunidos por milagre depois de 50 anos. Margarida estava chorando, mas eram lágrimas de pura, completa, absoluta felicidade. Depois da cerimônia, enquanto caminhavam de mãos dadas para o carro, Miguel tinha comprado um usado, mas funcionava bem. Ele de repente parou. Sabe o que eu estava pensando? O que, meu filho? Talvez a gente devesse aumentar a família. Margarida o olhou confusa. Como assim? Adoção. Miguel disse, os olhos brilhando com entusiasmo. Tem tantas crianças em orfanatos esperando por uma família como eu esperei. A gente tem tanto amor para dar agora, tanto espaço em nossas vidas. Você sempre quis uma família grande, não foi? Cheia de filhos? Margarida sentiu o coração transbordar. Pensou em sua casa, que antes era tão vazia, tão silenciosa, tão morta. E agora estava tão cheia de vida, de amor, de propósito. Pensou em quanto amor ela tinha guardado por 78 anos. Amor que quase morreu dentro dela, de tão reprimido, de tão negado. E agora, finalmente tinha para onde ir. Um irmão para você, ela disse pensativamente. Um neto para mim. Ou uma irmã, Miguel sugeriu. Ou os dois. Podemos dar a uma criança, ou 2, ou 3, o que nos foi roubado. Uma família de verdade. Um lar cheio de amor. Acho, Margarida disse sorrindo através das lágrimas que pareciam nunca acabar ultimamente, que seria perfeito. 6 meses depois, a assistente social tocou a campainha do apartamento às 10 horas de uma manhã de sábado. Margarida e Miguel abriram a porta juntos, de mãos dadas, ansiosos e nervosos. Bom dia! A assistente social disse com um sorriso caloroso. Prontos para conhecer? Eles tinham passado por meses de avaliações, entrevistas, visitas domiciliares.
Margarida tinha 79 anos, velha demais, alguns assistentes sociais achavam. Mas Miguel tinha argumentado, apresentado laudos médicos provando que ela tinha saúde. Tinha argumentado que idade era só número quando se tinha amor para dar. E finalmente, tinham sido aprovados. A assistente social se virou e acenou para o corredor. Uma educadora apareceu, segurando a mão de uma criança pequena. Uma menina. 5 anos. Cabelos castanhos cacheados, olhos enormes e assustados, roupinha simples. Este é a Sofia, a educadora disse gentilmente, agachando-se ao lado da menina. Sofia, estes são o Miguel e a Margarida. Lembra que te contei sobre eles? Sobre a casa nova que prepararam para você? Sofia olhou para Margarida e Miguel com aquele olhar que ambos conheciam muito bem. O olhar de uma criança que já foi decepcionada muitas vezes, que já teve esperanças destruídas, que tem medo de acreditar. Miguel se agachou na altura dela, mantendo distância respeitosa. Oi, Sofia, eu sou o Miguel. Quando eu tinha mais ou menos sua idade, eu também morava em um orfanato. Sei como é assustador, sei como é confuso. Mas sabe o que descobri? Sofia balançou a cabeça timidamente. Descobri que mesmo quando achamos que estamos sozinhos, existe alguém em algum lugar procurando por nós. Alguém que vai nos amar do jeito que merecemos ser amados. Para mim, essa pessoa era ela. Ele apontou para Margarida, minha mãe. E a gente quer muito, muito ser essas pessoas para você. Se você quiser, claro, sem pressão. Sofia olhou para Margarida, que estava com lágrimas escorrendo silenciosamente. Você é a vovó? Sofia perguntou com vozinha tímida. Sou, Margarida respondeu, se agachando também, mesmo suas juntas protestando. E estou tão feliz de finalmente te conhecer. Preparei seu quarto. Tem bonecas, livros, tudo cor-de-rosa, porque me disseram que você gosta de rosa. Mas se não gostar, podemos mudar. Podemos mudar tudo. Só queremos que você seja feliz. Posso ver? Sofia perguntou, curiosidade lutando com o medo. Claro. Eles entraram no apartamento. O terceiro quarto, que tinha sido transformado de depósito em quarto de Miguel, e agora tinha sido preparado como quarto de criança, estava lindo. Paredes rosa claro, cama pequena com edredom de princesas, prateleiras com livros e brinquedos, uma escrivaninha pequena, desenhos coloridos nas paredes. Sofia soltou a mão da educadora e correu para o quarto, olhos arregalados de admiração. É tudo para mim? Ela perguntou, incrédula. Tudo! Miguel confirmou. Se você quiser ficar. Sofia olhou ao redor, tocando as coisas delicadamente como se fossem quebrar. Pegou uma boneca da prateleira e a abraçou. Posso dormir aqui hoje? Margarida e Miguel trocaram olhares, corações explodindo. Pode dormir aqui todos os dias, Margarida disse suavemente. Se quiser, esta é sua casa agora. 5 anos depois. Margarida, agora com 84 anos, estava sentada na sala assistindo Sofia, agora com 10 anos, fazer a lição de casa na mesa. Miguel, com 42 anos, chegava do trabalho, pendurava a jaqueta e era imediatamente atacado por Sofia, que pulava nele para um abraço. Pai, tirei 10 na prova de matemática. Sério? Mostra aqui. Eles tinham adotado Sofia oficialmente 2 anos atrás. Ela chamava Miguel de pai e Margarida de vó. Mas às vezes, nas noites antes de dormir, quando Margarida ia dar boa noite, Sofia sussurrava: Vó, você acha que minha mãe de verdade sabe que estou feliz? E Margarida, que entendia melhor que ninguém aquele tipo de dor, sempre respondia: Tenho certeza que sim, meu amor. Tenho certeza que onde quer que ela esteja, ela está feliz, sabendo que você está bem, amada, cuidada. A casa estava sempre barulhenta agora.
Sofia era tagarela, cheia de energia, constantemente fazendo perguntas, contando histórias da escola, trazendo amiguinhas para brincar. O silêncio que Margarida tinha vivido por 78 anos era uma memória distante. Nas noites, depois de Sofia dormir, Miguel e Margarida se sentavam na sala, tomando chá, conversando sobre o dia. Cansado? Margarida perguntava. Cansado, Miguel admitia. Mas feliz. Você? Exausta, Margarida ria. Quem diria que aos 84 anos eu estaria criando uma criança de 10, mas não trocaria por nada. Nem eu. Eles ficavam em silêncio confortável, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem profundamente. Você acha, Margarida disse uma noite, que tudo aconteceu por uma razão? Todas as coisas ruins, todas as perdas, toda a dor? Miguel pensou por um longo momento. Acho que sim. Acho que tudo o que passamos, tudo o que sofremos, foi para nos trazer exatamente aqui, para esse momento, para essa família. Se eu não tivesse perdido Ana, não teria entrado em depressão, não teria ido para a rua, não estaria naquela calçada naquela noite, e você não teria me encontrado. Se você tivesse me criado normalmente 50 anos atrás, nossa história seria completamente diferente. Talvez nem tivéssemos essa conexão especial que temos agora. Você acha que valia a pena? Margarida perguntou. 50 anos de dor por esses últimos anos de felicidade? Miguel olhou ao redor. Para a casa cheia de vida, para o quarto onde Sofia dormia, para a mãe que tinha procurado a vida inteira. Sim, ele disse com certeza absoluta. Cada segundo de dor valeu cada segundo disto aqui. Margarida sorriu, lágrimas nos olhos, lágrimas felizes agora, não mais de tristeza. Eu também acho. E assim, em um apartamento pequeno na Muca, uma família improvável vivia sua história impossível. Uma mulher de 84 anos, que passou 78 anos sozinha, achando que nunca seria mãe, agora tinha filho. E neta. Um homem de 42 anos que cresceu em orfanato achando que ninguém o queria, agora tinha mãe. E filha. Uma menina de 10 anos que estava perdida no sistema, agora tinha pai e avó. 3 pessoas que a vida tinha machucado, rejeitado, ignorado. 3 pessoas que deveriam estar sozinhas, mas não estavam, porque uma noite chuvosa e um ato de compaixão tinha mudado tudo. Porque o amor, o verdadeiro amor, sempre encontra um caminho, mesmo através de 50 anos de escuridão, mesmo através das mentiras mais cruéis, mesmo através da dor mais profunda. O amor volta, e quando volta, reconstrói tudo o que foi destruído, cura tudo que foi quebrado e cria milagres onde deveria haver apenas tragédia. Quantas Margaridas existem por aí, neste exato momento? Quantas mulheres, quantos homens vivem sozinhos em apartamentos silenciosos, achando que a vida já deu tudo o que tinha para dar? Quantos desistiram da felicidade, da conexão, do amor, porque foram machucados demais no passado? E quantos Miguéis estão nas ruas agora, dormindo ao relento, invisíveis para o mundo? Quantas dessas pessoas que você passa e desvia o olhar tinham famílias, carreiras, sonhos? Quantas são engenheiros, professores, médicos que a vida destruiu? Quantas estão a um único ato de bondade de distância de reconstruir tudo? Esta história não é apenas sobre Margarida e Miguel. É sobre todos nós. Porque todo dia fazemos escolhas. Paramos ou seguimos em frente? Ajudamos ou ignoramos? Abrimos nosso coração ou o mantemos fechado por medo? Margarida tinha todos os motivos para seguir em frente naquela noite. Era perigoso, era tarde. Ela era idosa e frágil. O sensato seria não se envolver. Mas ela parou, e aquele segundo de compaixão mudou 2 vidas para sempre. Não, mudou 3, porque sem Margarida, Miguel não teria sobrevivido, e sem Miguel, Sofia ainda estaria no orfanato. Uma decisão,
um ato de bondade, 3 vidas transformadas. Quantos milagres deixam de acontecer porque temos medo, porque achamos que não é problema nosso, porque estamos ocupados demais, cansados demais, machucados demais. Mas pensa na crueldade do que aconteceu. José, por medo e egoísmo, separou uma mãe de seu filho. Mentiu. Roubou 50 anos que eles poderiam ter vivido juntos. 50 anos de abraços, de eu te amo, de natais e aniversários e momentos comuns que são extraordinários quando compartilhados com quem amamos. Quantas famílias são destruídas por mentiras todos os dias? Por orgulho, por medo de parecer fraco, por egoísmo disfarçado de proteger? E quantas vezes nós somos os José dessa história? Quantas vezes mentimos para proteger? Quantas vezes tomamos decisões pelos outros achando que sabemos o que é melhor? Quantas vezes roubamos escolhas das pessoas, roubamos verdades, roubamos anos de felicidade? A verdade sempre deveria vir antes do conforto. Sempre. Mas essa história também é sobre redenção, sobre como nunca é tarde. Margarida tinha 78 anos quando sua vida mudou completamente. 78. Quantas pessoas dessa idade já desistiram? Já aceitaram que é assim mesmo? Já se resignaram à solidão até o fim? Mas não precisa ser assim. Sua história não acabou enquanto você está respirando. Não importa a sua idade, não importa quanto sofreu, não importa quantas vezes foi decepcionado. Sempre existe possibilidade de mudança, de recomeço, de encontrar o amor que procurava a vida inteira. Se você está lendo isso agora e se sente sozinho, você não está. Existem milhões como você. Existem milhões procurando pela mesma conexão, pelo mesmo amor, pelo mesmo propósito. E às vezes eles estão mais perto do que você imagina. Às vezes eles estão caídos numa calçada esperando que você pare. Se você está destruído, perdido, na rua ou sentindo como se estivesse, há esperança. Miguel estava literalmente morrendo quando Margarida o encontrou. E hoje ele tem família, carreira, propósito, amor. Sua vida pode virar. Pode. Mas você precisa aceitar ajuda quando ela vier. Precisa acreditar que merece ser salvo. Você merece. E se você tem uma família, pessoas que te amam, pessoas que se importam, nunca dê isso como garantido. Ligue para sua mãe hoje. Abrace seus filhos. Diga, eu te amo, antes de dormir. Porque um dia será tarde demais. E você vai se arrepender de cada depois, de cada estou ocupado, de cada não tenho tempo. Miguel e Margarida perderam 50 anos por causa de mentiras, por causa de alguém que achou que estava ajudando. Não deixe mentiras, orgulho ou medo roubar seu tempo com quem você ama. E nunca subestime o poder de um ato de bondade, uma pessoa parar, uma pessoa se importar, uma pessoa estender a mão. Isso pode mudar tudo. Você pode ser a Margarida na vida de alguém hoje. Aquela pessoa necessitada que você vai passar na rua, e se for sua mãe, seu filho, sua próxima razão para viver, como você vai saber se não parar? Seja corajoso, seja compassivo, seja humano. Porque no fim, quando estivermos velhos olhando para trás, não vamos nos arrepender dos riscos que corremos por amor. Vamos nos arrepender dos que não corremos. Não vamos nos arrepender de ter aberto o coração. Vamos nos arrepender de tê-lo mantido fechado. Não vamos nos arrepender de ter ajudado. Vamos nos arrepender de ter passado direto. Margarida e Miguel perderam 50 anos, mas ganharam o resto de suas vidas, e cada dia juntos vale mais que todos os dias separados. Nunca é tarde para o amor. Nunca é tarde para a família. Nunca é tarde para a felicidade. Pare. Se importa. Ajuda. Ama. Porque talvez, só talvez, a pessoa que você salvar seja exatamente quem você estava procurando a vida inteira.